Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo, como você pode perceber, é a vitória do Fluminense para cima do Atlético Paranaense por 2-0 no Maracanã. Mais uma vitória do Flu nesse Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 2 vitórias com 5 gols marcados, nenhum gol sofrido e algumas coisas a serem discutidas aqui nesse estilo de jogo do Fluminense que vem realmente encantando nesse momento da temporada. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, habilite a notificação. Vamos juntos para mais uma análise aqui, tá? Primeiro para dizer que é impressionante a evolução do trabalho do Fernando Diniz e como o time vem apresentando assim, passos progressivos a cada jogo. Acho que essa é a melhor notícia que o torcedor do Fluminense pode ter. O Fluminense está numa sequência de 7 vitórias no Campeonato Brasileiro, incluindo aí, obviamente, jogos do Campeonato Brasileiro no ano passado. É a maior sequência de vitórias que o time já obteve em todos os tempos, de 59 até aqui na história do Brasileirão. Então é um mérito muito grande, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar o Campeonato Brasileiro, do que significa você começar bem uma competição como essa, mas ainda está longe da gente realmente classificar que o início do Brasileirão do Fluminense é muito bom. São 2 jogos, o time vai ter pela frente aí Fortaleza, Vasco, enfim, depois de outros clássicos como Botafogo também dentro desses primeiros jogos do campeonato. Vai ser uma sequência, famosa sequência embaçada, né? Vai ter Paysandu, Fortaleza pelo Brasileirão, depois joga contra o River Plate pela Libertadores, aí 4 jogos no Brasileirão: Vasco, Cruzeiro, Cuiabá e Botafogo. Essa é a sequência do Fluminense na temporada. A dificuldade do Campeonato Brasileiro é sempre muito grande, mas a gente tem que dizer, pelo menos eu tive essa chance de novo de ver no Maracanã o estilo de jogo do Fernando Diniz, o time do Fluminense entrando em ação, e assim como foi a minha análise depois do jogo da terça-feira contra o The Strongest, a análise desse jogo passa muito pelo domínio do Fluminense. Impressionante como o Flu, que começou escalado, né, para trazer aqui a escalação com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Alexander. Sem o Marcelo e o Alexander ficando desde partida na lateral. André, Lima e Ganso. O Lima sendo efetivado no meio de campo, com John Arias, Keno e Germancano. A volta do Keno, né, trazendo o Lima para uma linha mais média. Essa foi a escalação do Flu. E é impressionante como o Fluminense, mesmo mexendo a escalação, continua fazendo um jogo que acaba amassando o adversário. O primeiro tempo do Fluminense no Maracanã, ele foi próximo do impecável. O Fluminense terminou a primeira etapa com mais de 70% de posse de bola, com 76% de posse, 10 finalizações, 3 no gol, só sofreu uma finalização, não correu risco nenhum no primeiro tempo, nenhum, dominou e não teve essa bola só no campo médio de defesa intermediária. Cara, dominou a bola o tempo inteiro no campo de ataque, controlou o jogo e foi impressionante como o Fluminense subjugou o Atlético Paranaense no primeiro tempo. O Atlético, beleza, com um time misto, em virtude do confronto que vai ter também na Copa do Brasil, mas aquele misto com jogadores de nível. A dupla de zaga foi uma dupla que levou o time até a final da Libertadores, com o Pedro Henrique e Thiago Heleno. O Pedrinho é um jovem que joga pela lateral muito bom, o Eric e o Fernandinho de titular no meio campo, não viram a cor da bola. O Fluminense envolveu o Atlético no primeiro tempo e criou oportunidades em profusão. Se não teve aquela chegada cara a cara, a bola circulou o tempo inteiro em frente à grande área do Bento. E acho que isso é um mérito gigantesco do time do Fluminense e a forma realmente ininterrupta que joga para amassar o seu adversário. Fica mesmo a preocupação em relação ao jogo com o Strongest. Criou muito, mas não matou o jogo. Pelo que produziu, deveria ter matado o jogo no primeiro tempo, porque é muito difícil você controlar a partida por 90 minutos. E foi exatamente aí que o Atlético voltou no segundo tempo com mais força. O Vitor Bueno entrou, o Rômulo também entrou e isso deu mais corpo ao time do Atlético, que veio mais para o campo de ataque, espaçou muito e pressionou a saída de bola do Fluminense e ficou por alguns bons minutos ali criando oportunidades, rondando a grande área do Fluminense, sabe? Levantando bolas na área, fazendo com que o Fluminense ficasse fora da sua zona de conforto. Mas também não durou muito tempo, porque depois o Fluminense voltou à carga, voltou a dominar o jogo e voltou a criar oportunidades. O time do Fluminense tem alguns pontos aqui, alguns elementos individualmente que tem que ser destacados. E aí eu vou começar aqui a elencar esses caras que estão vivendo fases assim espetaculares, tá? O John Arias é um deles, está aqui, chegou a 100 jogos com a camisa do Fluminense.
pô, o colombiano é um jogador diferente, é um cara especial. Ele esconde bem a bola, sabe o momento de fazer a ultrapassagem. Ele tem tido uma sequência de jogos muito grande. Em alguns momentos eu acho que ele tá cansando, mas a qualidade individual dele é muito grande. E talvez ele seja o jogador mais diferente hoje do Fluminense, do ponto de vista, assim, do posicionamento onde joga, do volume de oportunidades que ele cria. É incrível, realmente, como o John Arias, desde o ano passado, desde o início do ano passado, tem sido um jogador fundamental. Fundamental. Talvez seja o melhor jogador do Fluminense na temporada. E olha que a gente está aqui falando de um time que tem um Cano com o volume de gols que vem tendo, apesar de nos últimos jogos, Libertadores e esse, não ter feito. Fez contra o América na estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, para seguir aqui a sequência de elogios aos jogadores, o Samuel Xavier, ele com o Fernando Diniz, provavelmente em outro vídeo eu já devo ter elogiado o Samuel. Ele tem jogado muito, cara. É impressionante como ele defensivamente tá bem posicionado. Lá no jogo contra o Flamengo e no jogo contra o time do Sporting Cristal, os gols saíram em bolas que vieram na diagonal. Beleza, é verdade. Mas ele, na média, tem jogado num nível muito, muito, muito alto. O Nino, como sempre, além de capitão, tem uma presença na defesa muito grande e nos últimos 2 jogos, presença no ataque também. O gol de cabeça que ele fez contra o Atlético foi espetacular, cabeçada no ângulo, de longe, cabeçada que ele teve que botar força, angulação, ele botou na gaveta, jogando muito. O Felipe Melo nos últimos jogos também tem sido um cara importante, com bolas longas, ele é o jogador que tem o melhor passe longo do time do Fluminense. Então quando o adversário está mais postado e aí o Fluminense concentra a posse de bola de um lado, ela recua, essa bola é recuada ao Felipe Melo, ele já consegue, numa bola longa, acionar muitas vezes da esquerda para a direita, então acaba pegando áreas no 1 contra 1, ou com o Samuel Xavier vindo também como auxílio. É uma bola que tem que ser destacada. Para um cara que foi muito criticado, muita personalidade do Diniz em mantê-lo e do próprio Felipe Melo em continuar rendendo como ele vem rendendo nos últimos jogos. O Alexandre mais um jogo seguro, o André é o eixo desse time, é fantástico o que ele faz nesse meio de campo, só que hoje fez mais um jogo, né, nível André, corretíssimo, sem qualquer tipo de tropeço. O Ganso é um cara fora de série, a quantidade de passes diferentes, de bola que ele clareia no meio de campo, da tranquilidade que ele dá. Eu confesso que eu não achava que ele tinha mais jogo para dar ao Fluminense, e porque ele ficou muito tempo sem jogar no clube, mas desde a chegada do Abel no ano passado e aí com a concretização e a consolidação do trabalho do Diniz, o Paulo Henrique Ganso tem jogado num nível assim muito alto, dos seus melhores momentos, e é lógico que é um eixo do time do Flu. O Arias eu já falei, e o Cano hoje, nesse sábado, mais uma vez, não foi o artilheiro que ele costuma ser, e quando ele não consegue botar a bola para dentro, ele acaba participando um pouco do jogo, mas é incrível como o tempo inteiro ele objetiva o gol. A bola chega, ele levanta, bate, a bola passa, ele emenda pro gol, ele não quer nem saber. Não quer nem saber, mas se eu tivesse que elencar hoje aqueles que formam a famosa espinha dorsal do Fluminense, jogadores assim que são fundamentais: Samuel Xavier, Nino, André, Ganso, Arias e Cano. Talvez eu tenha falado 5 ou 6 jogadores aí, lógico, metade do time, mas estão jogando num nível absurdo e você percebe no olhar do torcedor do Fluminense no Maracanã o encantamento com algumas combinações de jogadas que o Fluminense faz. É surreal, é surreal. É uma troca de passes curta, aí envolve o adversário, e tudo isso é fruto do que esse cara vem fazendo no comando técnico do Flu. O Fluminense, ele envolve os adversários com uma sequência de passes muito rápida, e que quando você olha, a triangulação já chegou na ponta, o cara já fez o cruzamento, a bola já passou na frente do gol, e controlando o jogo. O Fluminense fez isso no primeiro tempo e ele não foi alvejado. É o famoso se defender com a posse de bola. O Fluminense contra o Strongest fez isso em praticamente 90 minutos e contra o Atlético fez isso em 45, com toda certeza, no primeiro tempo. E no segundo tempo o jogo ficou um pouquinho mais aberto, mas ainda assim o Fluminense sendo o time que criava as melhores oportunidades. Eu confesso que o trabalho do Diniz é algo que tem que ser aplaudido. E aí eu quero falar uma coisa agora, em abril, final de abril, não como um Nostradamus, alguém que vai fazer previsões, mas é uma análise simples de algo que é normal no futebol: oscilar. É muito provável que o Fluminense, quando tiver aí alguma ausência por cartão, suspensão ou lesão, oscile. Mas isso não
eu espero que eu me mantenha lúcido o suficiente para poder fazer a leitura do jogo em si, e aí criticar e elogiar na medida que o jogo determinar, mas eu acho que é preciso se preparar para momentos em que o time não vai jogar tudo isso e que pode deixar de ganhar, pode empatar ou pode até perder. E aí não é por isso que o trabalho vai ser terra arrasada. Foi como eu falei aqui quando o Fluminense perdeu para o Volta Redonda ou quando perdeu contra o Flamengo ou em outros jogos. Esse time vai perder, ele não vai ganhar todos. Mas ele vai perder ou vai deixar de ganhar, na maioria das vezes, com essa marca do futebol do Fernando Diniz. Com esse jeito associativo de ter a posse de bola, de trocar a bola e de envolver o adversário. Em alguns momentos a bola não vai entrar, o adversário vai ter uma chance ou duas chances, ou às vezes o adversário vai superar o Fluminense não é um time imbatível. Mas é preciso ter compreensão de que o que vem sendo feito nas Laranjeiras, ou no CT Carlos Castilho, o que vem sendo feito pelo Fernando Diniz, é algo especial. É algo que realmente, tem que ser reconhecido, aplaudido, analisado, observado e acompanhado, cara. É bonito de ver. Se tem um time que joga futebol bonito de ver no Brasil hoje, é o time do Fluminense. Quando você olha para um jogo contra o Atlético, que tem a sua força, que é um dos postulantes, sim, ao título brasileiro, ou a vaga de Libertadores, do jeito que você preferir, o time termina com mais 60% de posse de bola. Finalizando 14 vezes. Contra o adversário só finalizou uma bola no gol. O Fluminense finalizou 4 no gol. O adversário finalizou uma no gol. Mas criando grandes oportunidades. Dominando o adversário, trocando quase 600 passes. Certos foram quase 500 passes do Fluminense no jogo. O Atlético trocou 280 passes certos. O Fluminense trocou 491, segundo dados do SofaScore. E sem sofrer praticamente o jogo inteiro como o Fluminense fez, é muito difícil. No equilíbrio que é o futebol brasileiro, você conseguir fazer isso em algumas partidas já é demais. E o Fluminense vem fazendo isso com alguma consistência. Fez contra o Strongest, fez agora contra o Atlético. Já tinha feito contra o Paysandu, mas é um adversário de nível muito inferior, e que pode até surpreender. Eu ficaria realmente chocado se o Fluminense perdesse a vaga para o Paysandu na Copa do Brasil. E o momento é de saborear, continuar observando e ver até onde vai. O mais legal é que o Fluminense não joga igual jogou a partida anterior. O Fluminense vem dando passos para frente. Então, parece que o trabalho continua evoluindo. E que, independentemente das individualidades, o time continua consciente do que quer fazer. O Keno pode melhorar? Lógico que pode melhorar. O Alexander até na lateral pode ser melhor. Hoje deu um belo cruzamento, mas pode ser ainda melhor. O Felipe Melo, beleza. Sei lá. O Cano pode participar até mais do jogo do que ele participa, não sei. Ele é um finalizador. Mas a engrenagem tá montada e tá muito legal de ver. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação para ficar de olho em novos conteúdos que virão pela frente. Beleza? Um grande abraço e beijos, até a próxima. Tchau!